É hora de análise, é hora do Renato Semensati para falarmos desse jogo importante hoje à noite em casa contra o Concórdia. Fala, Renato, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Oportunidade hoje muito boa do Criciúma dar um salto na tabela de classificação. Se vencer hoje, por 2 gols de diferença, daqui a pouco a gente vai mostrar isso na tabela, o Criciúma vai para o segundo lugar, fica atrás apenas do Santa Catarina, passa a Chapecoense. Se vencer, simplesmente por 1 gol, vai para o terceiro lugar com a mesma pontuação. Mas dá o salto, abre 4 pontos em relação ao quinto colocado, fica tranquilo aí, faltando 2 rodadas, depois sai contra o Camboriú e finaliza em casa. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo. Concórdia é um time que entra num campeonato com um objetivo diferente do Criciúma, não é de ser campeão, é apenas de permanecer. Venceu na primeira rodada e depois só fez mais 1 ponto. Perdeu o último jogo para a Chapecoense em casa, vai ter alguns desfalques, jogadores que estão emprestados pelo Criciúma, jogadores formados na base do Tigre. E o Tigre, que teve uma notícia ruim, né? A lesão do Yuri Tanque, o atacante que veio contratado com um bom histórico de gols do futebol asiático, uma boa passagem aqui nos clubes brasileiros, o Guarani principalmente, rompeu o ligamento, rompeu o tendão de Aquiles, a mesma lesão do Cauê. E olha, se fala em 6 meses, mas esquece. Para jogar em alto rendimento, na temporada, só na temporada que vem. Eu classifico como uma fatalidade que aconteceu. Acho que até a ideia do Eduardo era já utilizar esse jogador alguns minutos, até para criar uma competitividade ali naquele setor de ataque, né? Porque o Diego Gonçalves é dono da posição, o Nicolas, que não fez um bom jogo de estreia, pareceu ainda longe da sua situação ideal física, ele sofreu a lesão, uma lesão leve, ficou fora, mas você traz um jogador para disputar a posição com ele, você obriga o jogador a subir de nível, né? A olhar o seu desempenho e se esforçar. Quando o jogador é dono da posição, é o caso do Jonathan Robert, por exemplo. Quem vai substituir o Jonathan Robert? O Eduardo pode improvisar ali, um jogador com características semelhantes, mas com a mesma característica ele não tem. Ele pode subir o Guilobo para jogar por ali, mas ele não tem. Então, essa competição dentro do próprio elenco ela é importante. E a lesão do Yuri, eu acho que ela acaba atrapalhando nesse aspecto. Mas o Criciúma deve repetir o mesmo time. Existe a expectativa aí do garoto, né, o Bidu, que foi puxado lá da Copa São Paulo, porque fez 2 gols. Porque o Criciúma tem um problema, né? O Criciúma os seus atacantes não fazem gols. O Criciúma teve gol contra do zagueiro do Avaí e teve um gol do zagueiro César Martins, numa jogada que é tradicional do Criciúma, o lateral cobrado na cabeça do Rodrigo, ele desvia, como o Nicolas já fez gol dessa maneira em Curitiba. O César Martins entrou ali e fez. Já são 3 jogos, 3 vezes 9, 27, né? 270 minutos que o ataque passa em branco. E esse ataque tem que funcionar para o time poder se mostrar competitivo, não agora. Classificar o Criciúma vai, evidentemente, mas eu falo nas disputas que o Criciúma vai ter mais à frente em mata-mata para brigar pelo título estadual. Mas vamos lá. Primeiro, para brigar pelo título estadual, você tem que se classificar entre os 4. Vamos mostrar aqui os grupos, né, do Campeonato Catarinense. O grupo A é mais forte em termos de pontuação, né? Brusque 10, Avaí, que ontem venceu o clássico de Florianópolis, 9. Camboriú 8, Camboriú tropeçou na rodada, né? Empatou com o Carlos Renault, foi o primeiro pontinho do Carlos Renault. Concórdia ainda joga na rodada, pode ir a 7 pontos, tendência é ficar nos 4. O Marcílio, que já jogou e perdeu, tem 3, e o Joinville, que perdeu de novo, tem 1 ponto ganho. Você vê que os times desse grupo aqui têm mais pontos. Esse grupo aqui já passou de 30 pontos. O grupo B, um pouco menos. São 5 pontos a diferença para o grupo A. Santa Catarina, que está invicto. Aliás, temos 2 times invictos no campeonato. Aliás, 3 times invictos no campeonato. Camboriú, Brusque e o Santa Catarina. Venceu o Joinville 3-1. Chapecoense jogou para o gasto contra o Marcílio. Venceu por 1-0, mas engatou a 2ª vitória seguida, o que traz uma tranquilidade lá para o Gilmar. O Figueirense começou muito bem. 2 vitórias seguidas, mas perdeu 2. E aí a oportunidade para o Criciúma que eu falei no começo. Está aqui, ó. Criciúma 4. Se ganhar o jogo da Chapecoense, do Concórdia, por 1-0, faz os mesmos 7 da Chapecoense, mas não passa no número de gols de gols marcados. Se vencer por 2 gols de diferença,
aí passa a ter um saldo melhor e aí passa a equipe da Chapecoense. Então, vitória por 2 gols hoje diante do Concórdia, coloca o Criciúma em segundo lugar, um pontinho atrás do Santa Catarina. O Barra perdeu na rodada, é a decepção para mim. E o Carlos Renault, junto com o Joinville, os 2 piores times, se enfrentam na próxima rodada, inclusive, mas os 2 devem ir para o quadrangular da morte, dificilmente escaparão. É um cenário complicado. E hoje, você, torcedor, tem um compromisso com o Tigre, muita chuva, vai ser um jogo complicado, mas o torcedor precisa de você. Tá certo, Rafa?